os demônios e a gente traz essas vidas aqui para fora e depois coloca para dentro da igreja. Você pintou esse quadro assim, né? Na sua mente? Eu espero que sim. Mas não é isso que Jesus Cristo disse. Ele estava falando da sepultura, da cova, porque Jesus iria morrer, iria ser jogado numa sepultura, e naquela época as sepulturas, a maioria delas, era um buraco na rocha, e eles colocavam o corpo lá dentro, e rolavam pedras, colocavam porcas. No caso de Jesus, foi colocado uma pedra que precisava de muita gente para rolar, porque eles queriam ter certeza que esse cara não vai sair daí. E Jesus já de antemão preveniu aos seus discípulos, seus apóstolos, o seguinte: não se preocupem, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, vocês não ficarão na sepultura, assim como eu não vou ficar, eu vou ressuscitar. Então você pode ter certeza, irmão, que você vai ressuscitar se tiver partido dessa vida, e aqueles entes queridos nossos que morreram em Cristo ressuscitarão também. Mas Jesus está falando o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se ele estivesse se referindo, se essa predestinação fosse uma predestinação de indivíduos, Jesus nem poderia ter dito o seguinte: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra os eleitos e os escolhidos. Ficava mais lógico ele falar assim. Mas vamos mais além. Jesus não terá muitas esposas. Não é que cada um de nós seremos uma esposa, isso espiritualmente falando, né? Ou metaforicamente falando. Jesus vai ter uma só. Ele olha a multidão de salvos, lavados e remidos como um só. Por isso a Bíblia diz: a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Agora, quem é que constrói essa igreja? Somos nós. Efésios e Coríntios vai falar o seguinte: que a igreja, ela é o corpo de Cristo, não os corpos de Cristo. Todos nós juntos formamos o corpo. Então quem é que foi predestinado? Quem é que foi eleito? Quem é que foi adotado? A igreja. Se você está dentro da igreja, consequentemente você é um escolhido. Consequentemente você é um eleito. Agora, se você pular fora da igreja, infelizmente não tem jeito, porque Jesus vem buscar a igreja. E aí que muitos se perdem. Né? Pode perder a salvação. Não é que Deus toma a salvação de você. Por isso a ideia dos calvinistas, a gente chama assim, é de que, mas Deus toma. Deus é como um ser humano que dá e toma. Eu já fiz isso, já dei presente, também presente. Eu dei um presente para a pessoa, eu fiquei com raiva dela, falei: não é. Deus não é eu. Ainda bem. Deus não toma. Graças a Deus. Né? Deus não toma a salvação. Mas você, com as suas atitudes, eu, com as minhas atitudes, posso devolver essa salvação para Deus. E falar assim: eu não quero. Nós podemos ser ingratos. E podemos conhecer todas as coisas boas de Deus e num determinado momento a gente sair. Eu já vi pessoas fazerem isso. Eu já vi pessoas experimentarem coisas maravilhosas de Deus, como eu gostaria de experimentar e não tinha esse privilégio, e depois elas recusaram. Então, Deus não toma a sua salvação. Mas você, com as suas atitudes, com o seu jeito não cristão de ser, pode largar para onde vai. Imagina se você dá um presente para uma pessoa, sei lá, um quadro, né? E aí a pessoa: que coisa linda. Aí um dia você vai visitar e o quadro está lá debaixo da cama. É muitas vezes assim que a gente faz. A gente aceita a salvação e depois joga lá debaixo da cama. Será que aceitou mesmo? Ninguém é membro da igreja porque foi predestinado e eleito. É eleito e predestinado aquele que se torna membro da igreja. Essa é a ideia. Ter que ter uma noção, irmãos, ou seja, Deus, Ele elegeu. Ou seja,
Ele escolheu, ele fez o seguinte: olha, vou deixar aqui tudo prontinho para você, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. Ou seja, se o mundo inteiro quisesse aceitar a Cristo hoje, Deus iria salvar o mundo inteiro. E a adoção, irmãos, é o seguinte: olha, no passado, antes de aceitar a Cristo, todos nós éramos filhos de quem? Filhos do diabo. Todos nós éramos filhos de Satanás, filho da ira, filho das trevas. Todos nós. E muitos de nós ainda deixamos que essa velha natureza continue permanecendo, né? Porque Satanás é o pai da mentira, Satanás é o pai da violência, Satanás é o pai da inimizade, Satanás é o pai de todas as coisas ruins. Por isso, irmãos, é que nós temos que tomar cuidado e ver o seguinte: olha, muitas vezes eu tenho que prestar atenção nas minhas atitudes. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, vai contribuir para edificar ou para destruir? A gente precisa pensar nisso. Porque se contribuir para destruir, então eu vou ficar calado, vou sofrer o dano. Essa atitude é a atitude de quem quer construir, a atitude de filho de Deus. Agora, a atitude de destruição, ainda que seja, digamos assim, motivada por um fato real e legítimo, mas se ela for trazer mais destruição, a gente prefere ficar quieto, não tomar aquela atitude, não falar de determinado tipo de situação. É isso o que nós vemos ensinado em todas as outras passagens. Eu vou falar mais demoradamente na segunda parte, tá? Não hoje, né? Nos próximos cultos. A eleição, a adoção, é o ato de Deus nos considerar filhos dele. Então nós éramos filhos de Satanás, assim como acontece hoje. Não é assim? Você vê lá, as autoridades destituem parte do poder de uma criança, né? de um pai, de uma mãe, daqueles que maltratam os filhos. As autoridades veem isso, tem lá uma família, a mulher, o cara, o pai, a mãe, maltrata as crianças, deixa a criança passar fome, deixa naquelas situações horrorosas. Então o que o juiz vai lá? O juiz chega lá e fala o seguinte: a partir de agora você não é mais o pai nem a mãe dessa criança. Isso é destituir a paternidade. E aí coloca aquela criança para adoção, e um outro pai, uma outra mãe, um casal vai lá e adota aquela criança passa a ser filho legítimo de quem adotou para todos os fins legais. Inclusive até a certidão de nascimento não aparece para filho adotivo, aparece o filho natural mesmo. Se ninguém contar, se ninguém falar nada, não tem nem como saber. É isso que Deus fez conosco, irmãos. Nós éramos filhos de Satanás. E Deus nos adotou como filhos dele. E como filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. No sentido de que vamos herdar todas as coisas que Jesus teve nele. Amém. Faço muitas brincadeiras aqui da Land Rover, né? Você trocaria uma Land Rover pela sua salvação? Você trocaria lá a fábrica da Land Rover por essa adoção? Porque nós vamos herdar o que Jesus herdou. Romanos 8 diz isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele